Então, o versículo 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Irmão, quem podia se comparar a Jesus? Ninguém, né? Que haja em vocês o mesmo sentimento de Jesus, que mesmo sendo Deus, Filho de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, não quis se igualar, mas humilhou-se a si mesmo, tornou-se em homem e na figura humana humilhou-se a si mesmo até a morte mais humilhante da época, morte de cruz. Aí o texto diz assim: isso agradou o Pai, pelo que o Pai lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Irmão, quando você dá um glória a Deus, um amém, você me incentiva, viu? Me empolga. Então, aí o texto diz assim: e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, mas o texto diz, para a glória de Deus, o Pai, porque Jesus veio para glorificar o Pai. Então, o nosso caráter tem que ser semelhante ao caráter de Jesus. Vocês estão com a folha de vocês? A folha número 1, não vou ler mais. Eu já falei na semana retrasada. Semana passada eu só li para vocês. Na página 2, vocês podem depois ver em casa. No meio da página 2, está aí a segunda parte desse estudo. O caráter do discípulo, uma perspectiva mais profunda. Nós aprendemos no primeiro estudo sobre amor, obediência, humildade e serviço. Agora, semana passada a gente começou a falar sobre algo mais profundo, que o caráter é a essência do ser. É quem você é de verdade. Irmão, ninguém nasce com um caráter formado e já é direito, já é uma pessoa honesta, não mente. Ela aprendeu com alguém. E ela decidiu caminhar por esse caráter em obediência a Deus, fazendo o que é certo, e esse caráter foi sendo edificado. Porque cada vez que você faz o que é certo, o seu caráter é edificado. Cada vez que você obedece a Deus, faz o que Jesus faria, o seu caráter é edificado. E ele vai sendo reconstruído e edificado dia após dia. Então, o caráter é quem você é, a sua essência. É quem você é de verdade. Alguém já disse assim: me diga com quem tu andas. Aí alguém já disse assim: está na Bíblia. Mas não está não, irmão. E nem pode fazer como aquele irmão, né? Que foi fazer um pedido de oração na igreja e os irmãos faziam o pedido de oração e citavam um versículo. Aí ele fez o pedido de oração e disse: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Aí alguém disse: irmão, isso não está na Bíblia não. Ele disse: não está não? Não, não está não. Ele disse: mas pode botar que é bom. Pode botar que isso é certo. Não pode botar nada, não pode acrescentar nada. Então, a essência do ser é o seu caráter. Porque, irmão, a aparência você pode mudar. Então, irmão, a aparência, ela pode ser trabalhada, pode ser mudada, o comportamento. Agora, o caráter é quem você é. Diante de Deus, despido, sem nada. Semana passada nós falamos aqui, se o que você pensa passasse numa tela aqui, de 7 polegadas na sua testa, passasse aqui, o que você pensa, você ia ter muito mais cuidado com o que pensa, não teria não? Diz que, resultado de pesquisa, diz que uma mente normal passa por essa mente normal cerca de 800 palavras por minuto. Isso é resultado de pesquisa, não é eu que estou falando, não. 800 palavras por minuto. Quem aqui já teve a experiência de ler e quando vai ler dá sono? Quem já teve a experiência? Vai ler e começa a dar sono. Sabe por que é? Uma explicação da neurociência é, quando você vai ler, o seu cérebro é obrigado a diminuir o ritmo. Você não consegue ler na velocidade do seu inconsciente. Aí você vai ler, começou a ler, o sono chega. Por quê? Você diminuiu a velocidade do seu cérebro que estava acelerado. Aí aquele homem, Augusto Cury, fala sobre a síndrome do pensamento acelerado, né? Aí vem outra teoria, diz que o pensamento não acelera. Irmão, mas acelera sim. Então, pode ter mudanças na aparência,
Mas, irmão, Deus está muito mais interessado na mudança interna, dentro de você, em quem você é. Eu vi uma palavra, irmãos, que me deu um boom na minha mente, sabe? Uma compreensão diferente das Escrituras. A questão não é o resultado, a questão é se Deus recebe ou não recebe. Se a música está bonita para a igreja, para a congregação, não é o mais importante. O mais importante é se o Senhor, a quem a música está sendo dirigida, está recebendo essa música. Irmão, quando eu leio aquele texto que o anjo aparece para Cornélio e diz assim: Cornélio, suas orações, suas esmolas, seu jejum subiu até o Senhor. Irmão, sabe o que é que me dá assim uma coisa, É aquilo ali. Subiu. Deus recebeu. Se Deus recebeu, irmão, foi agradável a ele. O apóstolo Marcondes, o meu pastor, ele fala assim, que disse que um dia tinha uma pessoa cantando lá na frente e ele falou assim: ô, gente, cantando todo desafinado. Se fosse eu, cantava melhor. Ele disse que na hora o Espírito Santo ministrou a ele. Disse: ela não está cantando para você? Eu estou recebendo o que ela está cantando. Aí ele discerniu assim, que Deus recebe música. Deus ouve música não é com o ouvido, Deus ouve música com o nariz. Ele sente o cheiro suave daquela adoração que sobe para ele. Ele sente o cheiro daquele incenso que sobe para ele. Ele sente o cheiro e ele se agrada. Então, irmão, eu vi uma palavra que eu achei muito interessante. Eu nunca tinha parado para pensar com detalhes sobre isso. Mas o pastor Cláudio Duarte fez uma aplicação que aquilo ali me abriu minha mente nas Escrituras para muita coisa. Ele diz assim, porque nós vivemos a geração do coach, né? Coach que ajuda as pessoas a viver um pouco melhor, a mudar um pouquinho alguma coisa. Aí ele diz assim, a questão não é ter resultado. A questão é ser aceito por Deus. Aí ele fala, Moisés tocou na rocha quando Deus mandou e saiu água da rocha e o povo bebeu. Quando o povo reclama de novo no deserto, Moisés está com raiva e Deus diz assim, fala com a rocha. Ele diz assim, eu já toquei na rocha antes e saiu água, agora eu vou... Ele estava com raiva. Irmão, ele bateu na rocha. Deus disse, fala com a rocha. E ele não falou, ele bateu na rocha. Ele bateu na rocha e saiu água? Saiu. Deu resultado. O povo bebeu água, todo mundo ficou satisfeito. Mas Deus disse assim, eu não me agradei do que você fez. Eu mandei você falar com a rocha. Eu não mandei você bater. Teve o resultado que o povo queria, que o povo precisava, mas Deus não recebeu. E Deus disse assim, por que você fez isso? Você não vai entrar na terra prometida. Você não creu na minha palavra. Você não falou com a rocha. Irmão. Sabe, irmão, o sacrifício de Caim e o sacrifício de Abel. Irmão, um oferece e Deus recebe o sacrifício e Deus fica feliz. Esses dias meu bem estava orando aqui, disse que queria fazer Deus sorrir. Irmão, é o que Deus quer, é que a gente seja obediente a Ele e a gente faça Ele se alegrar com a gente. O que é que Deus disse de Jesus quando Ele se batizou? Se submeteu ao batismo de um homem da terra. Irmão, o natural era uma pessoa maior batizar o menor. Um líder influente, abençoado, usado por Deus, batizava seus discípulos. Aí Jesus vem e se submete ao batismo de João, o Batista. E aí a Bíblia diz que quando ele termina de ser batizado, vem uma voz do céu que disse duas coisas a respeito de Jesus. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Você, todo mundo aqui é filho amado. Amém? Amém? O Pai ama você. Irmão, isso é maravilhoso, não é? E o Pai ama você. Todo pai ama seus filhos. Agora, a segunda frase que ele disse a respeito de Jesus, ele disse, em quem me comprazo, ou seja, em quem eu tenho prazer. Deus tem prazer na minha vida? Deus tem prazer na sua vida? Quanto mais o seu caráter lapidado, mais parecido com Jesus, mais o Senhor terá prazer em mim
e em você. Amém? Então vamos lá. Aí nós falamos sobre uma consciência limpa, falamos sobre o fruto do Espírito e hoje a gente vai falar sobre discipulado e transformação do caráter. Irmão, nosso caráter precisa ser transformado. Abra a sua Bíblia aí, por favor, nesse primeiro texto aí, Romanos, capítulo 12, Romanos 12, verso 1 e 2. O discipulado é um processo de transformação. O discipulado é um processo de quê? Transformação contínua, que nos molda à imagem de Cristo. Quais as ferramentas que o Senhor usa? Através da leitura da Bíblia, da oração, do jejum e comunhão com outros crentes e submissão à vontade de Deus. Nós podemos desenvolver um caráter cada vez mais semelhante ao de Jesus. Bom, tudo isso aí é essencial. Leitura da Bíblia, oração, jejum, convivência com outros crentes e submissão à vontade de Deus. Deus criou você para viver em comunidade. Quando alguém está triste ou oprimido ou angustiado, seu pior inimigo é o seu quarto. Você deve entrar, quanto pior você tiver, você deve entrar para o seu quarto para dormir e sair logo dele. Lugar de ficar sozinho é quando você está bem. Como é que o diabo faz para tragar uma pessoa? Como é que o leão, ele ruge como leão buscando quem possa tragar, não é? A Bíblia diz isso. E como é que o leão ataca um animal? Qual a primeira coisa que ele busca? Ele espera se afastar do rebanho. Você já viu que aquele que fica mais distraído, que se afasta do grupo, da manada, que vai para um lugar meio solitário, meio sozinho, aí o inimigo vem por trás, por meio dos arbustos, sorrateiramente, para não ser percebido. Eu vi um vídeo esses dias que eu achei muito interessante. Eu tinha visto esse vídeo há muitos anos atrás, e eu revi esses dias. Dois animais brigando, dando cabeçada um no outro. E eles brigando, o leão, ou é uma onça, eu não lembro, um desses animais felinos, parte e vem, vê eles brigando um com o outro, e vem correndo, os outros, todo mundo corre, e os dois que estavam brigando não percebem. Quando chega bem pertinho, e eles estavam rodando assim, cabeça com cabeça, quando chega bem pertinho, aí um vê e tenta correr, corre, mas quando o outro vai ver, não dá mais tempo, e ele pega. Aí eu lembrei, irmão, os crentes brigando, né? E o diabo dizendo, fica aí que eu tenho muito interesse nessa desavença. Porque eu quero lugar, eu quero espaço para agir. Então, a primeira coisa que o diabo faz é afastar da comunhão do povo de Deus, para que você se torne uma presa fácil depois lá fora. Então, está bem, glória a Deus, no meio do povo. Se quiser ficar sozinho, fica sozinho, irmão, bem, está tudo tranquilo. Não está muito bem, porque tem dia que a gente não está muito bem. Tem ou não tem? Tem dia que a gente não está muito bem. E aí você precisa ter o cuidado de estar em comunhão com os outros, porque Deus vai usar o irmão para dar uma palavra para você, para edificar você, porque Deus escolheu, irmão, nos edificar um ao outro através do outro. Então, cuide nisso. Então, Romanos 12, 1 e 2, vamos ler? Na versão NVT está escrito assim, na versão mais tradicional está, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias ou pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou culto da razão. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A ordem do texto no original, no grego, é boa, agradável e perfeita. Isso é uma progressão. Você pode experimentar a vontade de Deus boa, no começo, agradável, em um lugar, você vai começar a perceber que a vontade de Deus era o melhor desde o início. E você não estava percebendo. Se deixasse por você, você decidia errado. E no final, a vontade perfeita de Deus. É o que Ele quer que a gente experimente. A vontade
perfeita dele. Então, o discipulado é o meio que Deus usa para nos transformar. Um apelo contundente para nos apresentarmos a Deus como sacrifício, para que sejamos transformados e possamos experimentar o que Ele quer para nós. A sua vontade é boa, agradável e perfeita. A palavra-chave aqui é transformado. No grego, aqui, irmão, você aprende até grego. O que é que está escrito em grego aí? Metamorfo. Essa palavra lembra alguma palavra em português? Hã? Metamorfose. Meu bem é que falou mofo. Mofo. Metamorfose. Um exemplo de metamorfose na natureza. Borboleta. Dizem que a lagarta falou assim: eu um dia vou voar. E disse que todos os insetos riram dela, menos a borboleta. Você já viu, já assistiu, irmão, a transformação da lagarta para a borboleta? A lagarta fica velha, começa a não conseguir se alimentar mais direito, aí chega um momento que ela tem que parar para passar por esse processo de transformação. Transformação de caráter. Uma pena que a gente imagina que muitos crentes já passaram do tempo de ser lagarta, mas ainda são lagarta. 10 anos lagarta. 15 anos lagarta. Você pode perguntar a alguém aí, tu ainda é lagarta? Pergunta aí. Muito tempo. E enquanto deveríamos ter passado pelo processo de transformação. Transformação é o que Deus quer para mim, irmão, quer para nós. Mudar de forma, transformar, transfigurar, se tornar outro. Eu conversei com a irmã de Joivon quando a gente foi lá nos Ramos. Aí a gente, dando testemunho de Joivon, falando de Joivon e tal. E ela é de uma igreja que não é a favor das igrejas evangélicas, é de uma outra igreja. E aí ela falou assim, e eu falando, Joivon tá lá, é uma benção e tal e tal. Ela falou, ele mudou muito depois da meningite. Irmão, quem transformou o Joivon não foi a meningite. Porque depois da meningite eu conheci Joivon atravessado. Eu conheci Joivon atravessado. E eu vi depois a transformação do Senhor na vida de Joivon. Então, irmãos, transformar é mudar de forma, transformar, transfigurar. Que tipo de sacrifício é esse que nós oferecemos a Deus? Sacrifício vivo. Decide se entregar a cada dia. Como era o sacrifício no Antigo Testamento, irmão? Lembra? Eles pegavam o animal, amarrava e imolava. O sacrifício não tinha como fugir. Para que o sacrifício não pulasse do altar na hora do sacrifício, ele era amarrado. Ele não tinha escolha. O sacrifício morto não tem escolha. Aí Deus diz assim, olha, o sacrifício que eu quero de vocês é vivo. É todo dia você decidir ficar em cima da plataforma da morte, do altar. Decidir morrer para você todo dia. E o diabo não quer que você faça a vontade dele. É lógico, ele quer que você faça a vontade dele. Mas a luta do diabo não é nem para você fazer a vontade do diabo, é para você fazer a sua. Se você fizer a sua vontade, já está bom. Está ótimo, para o diabo está ótimo. Lembra da oração de Jesus? Pai, eu não queria morrer não, mas não seja feita a minha vontade. Você ora dizendo assim, Deus não faz minha vontade não, faz a tua. Você ora? Ou a gente ora, Senhor, faz o que eu quero, Senhor, em nome de Jesus me dá, Jesus, Senhor, faz o que eu estou querendo. Jesus orou, foi o contrário, Jesus disse assim, Pai, não faz o que eu quero. Então, irmão, um caráter transformado é um caráter semelhante ao de Jesus. Que não vai querer o que você quer o que Deus quer para você. Aí você decide como sacrifício todo dia. Pai, eu me coloco no altar. Sacrifício vivo. E amanhã? Sacrifício vivo. E no outro dia? Sacrifício vivo. Deus quer que você decida todo dia
se colocar sobre o altar como um sacrifício para Ele. Amém? Sacrifício vivo. Segundo, sacrifício santo. O que é o santo? Está escrito o que aí? Completamente separado, dedicado para o Senhor. Um sacrifício que decide se colocar no altar, mas que não é um sacrifício de qualquer jeito. É um sacrifício santo. Uma vida santa. Toda vez que você jejuma, irmão, você está dizendo, Senhor, estou morrendo para mim. Alguém gosta de jejuar? Eu, irmão, nunca aprendi a gostar de jejuar. Eu amo ler a Bíblia. Eu gosto de orar. Detesto jejuar. Embora eu faça os 3. Mas jejuar eu nunca aprendi a gostar. Quando eu me converti, irmão, eu acho que eu estava pesando na época 52 quilos. Eu não gostava de comer. Você vê que eu fiquei mais fortinho depois que casei, depois de um tempo ainda, que uma parte... Foi quando eu vim para Roda Velha, não foi? Quando eu vim para Roda Velha, eu acho que eu pesava 54 quilos. Quase 20 quilos a mais. Hoje. Você me acha magro? Pensa em 20 quilos menos. De ontem aqui, não sei não como é que eu ficava em pé. Mas aprendi a gostar de comer, irmão. E aí, quando eu jejum, eu estou dizendo ao Senhor, Senhor, o Senhor é mais importante do que aquilo que eu gosto de fazer. E o sacrifício vivo, santo e agradável. Esse tipo de sacrifício é agradável a Deus. E experimenta a transformação do caráter à medida que se entrega de maneira mais completa a cada dia. Agora, qual é essa vontade de Deus que o texto está dizendo? Transformai-vos, não vos conformeis com este mundo ou com esse século. Não conformar aí, essa palavra no grego é não tomar a mesmo modelo, a mesma forma. Que a forma de vocês, a forma, o padrão, o jeito de vocês, não seja o jeito do mundo. Irmão, você não pode viver como o mundo vive. Você não é qualquer um. Jesus disse para os irmãos dele, vocês querem ir para a festa? Vão, podem ir. Eu não vou agora. Eu não posso ir agora. Jesus estava dizendo, vocês podem andar do jeito que vocês quiserem. Agora, a minha maneira de andar e de viver é buscando direção. O Pai não mandou eu ir agora, eu não vou agora. A forma dele não era a forma dos outros. Irmão, você não pode viver e ser influenciado pelas pessoas que vivem com você. Se Jesus andasse com você, existem lugares que ele não entraria? Então não entre você também. Existem coisas que Jesus não faria? Então não faça você também. Não tome a forma, o molde, o modelo desse mundo. Na versão NVT está escrito assim, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus transforme vocês. Eu preciso ser, cada dia, uma cópia mais parecida com Jesus. Eu preciso abrir mão daquilo que é a minha vontade. Eu me lembro de um estudo que a gente estava fazendo, e fizeram um apelo para uma jovem que estava fazendo um estudo, e disse assim, por que você não aceita Jesus? As pessoas desse estudo já aceitaram, só falta você. Ela disse, porque eu ainda gosto de ir numa festinha, eu gosto de umas músicas, e eu vou ter que abrir mão disso. É o preço. Fique pensando no que você faz, na maneira que você vive, e do que você tem que mudar, mas é interessante você entender que você vai do jeito que você está para Jesus. Você não pode ficar como você era. Você tem que ser moldado. Você tem que ser, na verdade, transformado. Transformado. Não tome o molde, a forma, o modelo do mundo, mas desde que Deus os transforme, essa palavra aqui, metamorfo, deixe que Deus transforme, faça de você uma nova forma, por meio da mudança da sua maneira de pensar, que Ele transforme a tua mente, que Ele coloque em você a mente de Cristo, você comece a pensar como Jesus. Isso é ter o caráter transformado. Agora, você só experimenta a vontade de Deus quando o seu caráter é transformado. Olha só, abre a tua Bíblia aí, irmão. Eu li essa semana um texto que ficou muito forte no meu coração. Gálatas, capítulo 4, versículo 29. Alguém lê aí, por gentileza?
Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também a alma agora. Olha só, irmão. Como então nasceu segundo a carne, aquele que era de acordo com a carne, ou pela vontade da carne, persegue quem? Perseguia o que era segundo o Espírito. Perseguiu o que era segundo o Espírito. Na versão NVT, eu gostei mais ainda, que ele diz assim, olha, Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaque, o filho nascido do poder do Espírito. E assim acontece também agora. Existe uma vontade humana e existe uma vontade do Espírito. Existe a vontade de Deus e existe a sua. Qual é a vontade melhor para você? Você pode achar que a sua é melhor. Mas, irmão, o Deus, Criador do universo, que criou você, Ele sabe o que é mais, que será agradável, bom, perfeito para você, ou é você que sabe? Com seu pensamento tão limitado. Ele não sabe? Não sei se já teve na tua vida alguma coisa que aconteceu e que você queria de um jeito diferente e aconteceu de um jeito que você não queria, mas quando chegou lá na frente você disse, opa, graças a Deus que foi desse jeito. Deus estava dizendo, eu estou trabalhando porque eu sei o que é melhor para você. Você acha que sabe, mas eu sei o que é melhor para você. Volta aí para a página número 4. A vontade de Deus para o discípulo. A vontade, irmão, no grego aí é telema. Eu gosto de trazer a raiz da palavra, por quê? Porque a gente entende melhor o texto. O que é telema? O que é que está escrito aí? O que se deseja ou tem determinado que será feito. A vontade de Deus. Ele tem determinado algo para mim e para você. Deus tem uma vontade para nós. E eu preciso descobrir essa vontade, para experimentar essa vontade. Mas eu só vou descobrir na medida que o meu caráter vai sendo transformado e fica semelhante ao de Jesus. A vontade do Senhor em nossas vidas depende da nossa rendição a Ele, que transforma o nosso caráter e nos deixa em condições de receber a sua perfeita vontade. Enquanto o caráter não estiver pronto, a vontade completa e perfeita não será cumprida. O caráter vai sendo lapidado. Tem um texto, meu irmão, também em Gálatas, é porque eu li Gálatas agora, então está bem vivo na minha cabeça. Ele diz assim, quando você é menino, em nada você difere do escravo. Você é filho de Deus, sim ou não? Quem é filho de Deus aqui, diga amém. Amém. Todo mundo aqui é filho de Deus, glória a Deus. Aí, você está pronto para administrar tudo que Deus tem para você? Ou espiritualmente existem áreas que você é infantil? O texto diz assim, aquele que é menino, ou seja, que não está maduro ainda, ele não é melhor do que o escravo. Ele não tem direito de administrar as coisas ainda, porque ele não tem maturidade. Então, nós, como filhos de Deus, conforme o caráter de Jesus vai se estabelecendo em nós, Deus vai liberando coisas para que a gente possa administrar e cuidar. Ele vai liberando na medida da transformação do nosso caráter. Amém? Vamos ver ainda sobre transformação? Segundo aos Coríntios 3, verso 17 e 18. A palavra diz assim, olha só. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Espírito de Deus está em você. Amém? E o processo de mudança começou. Mas ele não foi concluído ainda. Você tem liberdade no Espírito. Liberdade. Você é livre. Você não precisa mais ser escravo do pecado, porque o Senhor libertou você. Agora olha o versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados. A palavra transformados é o quê? Metamorfose. Olha só, refletindo com o rosto descoberto a glória do Senhor, passamos por um processo de metamorfose de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito, transformados para ficar com um caráter parecido com o de Jesus. Vocês já viram o testemunho daquele missionário? Ele disse que chegou um missionário e bateu numa porta para evangelizar e uma criança abriu a porta.
Aí diz que a criança atendeu, a mãe estava lá com os afazeres da casa, e ele disse assim, tem algum adulto em casa? Ele queria evangelizar. Aí a criança disse, tem sim, só um pouco, vou chamar minha mãe. Foi chamar a mãe. Aí a mãe disse, quem é, filho? Ele disse, eu não sei não, mas é um homem que parece com Jesus. Já pensou, irmão? Alguém olhar para você, quando quiser tomar uma decisão, pensar em você como alguém que parece com Jesus? Eu conheço algumas pessoas que parecem com Jesus. E uma que eu conheço há muito tempo, o pastor Ivan. Já teve momentos na minha vida de tomar decisões, de eu pensar assim, eu sei que eu devo agir como Jesus agia, mas o que o pastor Ivan faria se fosse uma situação dessa? Porque é mais fácil imaginar com alguém que eu convivi, humanamente falando, né? Alguém que tem família, alguém que é humano, puramente humano. O que o pastor Ivan faria? Não já pensou você se tornar um exemplo de pessoas olharem para você e dizer assim, fulano, fulana, parece com Jesus. E porque ele faz isso, eu me sinto constrangido até de fazer coisa errada na frente dele ou dela. E ele me inspira a servir a Deus. Nós somos transformados de glória em glória, como pelo Espírito. Transformados. E o outro texto é Filipenses 2, o texto que nós já lemos no início, né? Filipenses 2, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que Jesus também teve. Irmão, sermos transformados à imagem e semelhança de Jesus. E a última coisa sobre o caráter é ver exemplos na Bíblia de caráter a ser imitado. Vamos lá? A Bíblia nos apresenta, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 1. A Bíblia nos apresenta diversos exemplos de homens e mulheres que Deus, que demonstraram um caráter íntegro e digno de admiração, como Daniel, José, Paulo e outros. Suas histórias nos inspiram a buscar a mesma força e integridade em nossas próprias vidas. Irmão, Daniel é uma das figuras mais admiráveis na Bíblia. Daniel. Abre a sua Bíblia em Daniel. Capítulo 1. Verso 8 e 9. Daniel 1, versos 8 e 9. Só para vocês entenderem o contexto. Daniel era um jovem, muito jovem. Nós não sabemos a idade de Daniel. Mas Daniel, ele assessorou 5 reis. Ele foi braço direito de 5 reis. Um rei terminava o reinado, entrava o outro, Daniel estava do lado dele. O terminou, entrou outro, Daniel do lado, até o 5º. Daniel viveu muito tempo e sempre manteve a sua integridade. Daniel saiu de lá de Israel, foi levado para a Babilônia como cativo, preso. Quando chegou lá, o povo comia uma comida que era consagrada a outros deuses. Agora olha o versículo 8. O texto diz assim, Daniel propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que concedesse não se contaminar. Irmão, comida da melhor. Daniel diz assim, eu não quero comer dessa comida. Escravo, irmão, levado escravo para outra cidade, outro país. Irmão, digamos que ser levado preso para outro país, tem como comer a comida da melhor comida possível. E Daniel, isso é consagrado aos deuses, eu não quero comer. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, irmão. Em outro país. Irmão, você é crente aqui, né, em Roda Velha. Se você for para São Paulo, você é crente lá? E se você não encontrar a igreja para congregar, você continua firme? Quem é você quando você não está num ambiente que as pessoas não conhecem você? Ah, foi para os Estados Unidos, chega lá não conhece ninguém que serve a Deus.
Irmão, Daniel é tão admirável, sabe por quê? Porque ele não foi na onda de todo mundo, irmão. E toda vez que você não vai na onda de todo mundo, escuta o que eu estou dizendo aqui, irmão, olha para mim. Deus vai usar você para inspirar pessoas. O texto diz que começou com Daniel. Aí Ananias, Misael e Azarias, rapaz, e aí? Daniel disse que não vai comer não. Aí o outro disse, eu também não vou não, então. Já que ele não vai, eu também não como não. O outro disse, eu também não como. E o outro disse, eu também não. E o que é que eles fizeram? Versículo 9. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante dos chefes, dos eunucos. Irmão, quando você decide obedecer a Deus, Deus vai dar graça a você. Você pode passar prova, irmão? Pode. Pode, é claro que pode passar prova. O que é que Daniel comeu esse tempo todo? Legumes. Toda a carne é consagrada aos deuses da Babilônia. Comer legumes. Se eu dissesse você para a gente fazer um jejum de 21 dias a partir de amanhã, porque hoje você já comeu um bocado, já não? Daniel chega para o chefe dos eunucos e diz, cara, é o seguinte, a gente não quer comer dessa comida. É consagrada aos deuses de vocês. Mas se vocês obrigar a gente a comer, como é que a gente vai fazer agora? Eu não quero comer essa comida. Então eu quero lhe pedir, nos dê outra coisa. Aí o cara diz assim, e se eu fizer isso? Porque eu achei você um cara legal, que você está me pedindo, você não está exigindo nada. Se eu fizer isso e vocês ficarem mais fracos, mais magros do que os outros, que estão comendo comida da mesa do rei, o rei vai perguntar o que aconteceu. E se alguém contar para ele que eu estou dando legumes para vocês, ele manda me matar. A Daniel diz assim, faz o teste. Faça o teste, dê a gente legumes para comer. E depois de uns dias você vem ver, irmão, eles estavam mais bonitos. Tá vendo? Por isso que eu digo, quando chega aqui fica bonito. Eles estavam mais bonitos e mais inteligentes do que a turma que estava comendo da mesa do rei. Porque Deus deu graça a eles. Obedecer a Deus não será o caminho mais fácil, mas é o melhor caminho. Irmão, e daí? Quantas pessoas foram levadas cativas? Quantas pessoas? Uma multidão, irmão, nós não sabemos nem o número. Quantos decidiram não comer da mesa? 4. Você faz parte do grupo dos 4? Ou dos 4.000? Você, a Maria, vai com as outras? O que todo mundo estiver fazendo, se faz? Vamos tomar aqui uma beer night. Tem ninguém aqui? Todo mundo está tomando, rapaz. Numa festa da empresa que você trabalha. Tem 50 funcionários. Todo mundo tomando beer night. E aí oferece a você. Aí diz, não, rapaz, só você não vai tomar, rapaz. Só você não vai tomar. Ou você está jejuando e alguém insistir para você comer. Não, porque todo mundo está fazendo, irmão. Você tem que decidir se você vai querer fazer parte dos 4 ou dos 4.000. O outro texto de Daniel, que eu quero que a gente leia, para a gente terminar essa lição de hoje, e aí o restante vocês vão ter depois. Capítulo 6 de Daniel, versículos de 1 a 10. Deus começou a abençoar Daniel, Daniel começou a prosperar, colocaram Daniel como chefe. Quando você permanece fiel a Deus, o que é que acontece? Você é promovido. Tem um tempo de prova? Tem, mas depois você é promovido. E quando você é promovido, o que é que acontece? Existem pessoas que vão invejar. Vão invejar da sua posição, vão invejar do que você tem, vai invejar da família que você tem, vai invejar do seu jeito, vai invejar das suas amizades. E os invejosos apareceram e disseram, como é que a gente vai fazer para achar alguma coisa contra Daniel? Irmão, procuraram tanto e não acharam nenhuma falha na vida de Daniel. E aí disseram o seguinte, já que o homem não tem falha, vamos achar alguma coisa certa que ele faz e vamos arrumar uma lei para condenar ele. Vamos fazer uma lei, vamos arrumar um argumento para poder condenar ele. E aí foram para o rei. Olha o versículo 4. Alguém lê Daniel 6:4? Aí os outros ministros e os governadores procuraram achar motivo para julgar Daniel ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto e eles se acusaram de ter feito qualquer coisa errada. Meu Deus! Olha o caráter desse homem, irmãos. Procuraram revirar a vida do homem, porque o texto na minha versão diz assim, porque ele era fiel e não se achava nele vício
nem culpa. O homem era tão íntegro, o caráter dele era tão alinhado com a palavra de Deus, que não acharam nada na vida do homem. Olha o versículo 5. Então os homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel. Olha só. Se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, esses 3 presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram: ó rei Dario, vive para sempre. Era uma saudação para os reis. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram que o rei devia deixar um decreto e fazer firme o interdito que qualquer que, no espaço de 30 dias, fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer outro homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, estabelece o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e persas, que não se pode revogar. Por essa causa, o rei Dario assinou o escrito, o interdito. O documento foi assinado que ninguém podia orar. Ninguém podia orar. Porque não acharam, irmão, nenhuma falha na vida de Daniel. E o que é que Daniel fez? Não pode orar, gente. Não pode orar. É proibido orar. Parece que hoje é proibido orar, né? Que os crentes não oram, né? O diabo deixou os crentes tão confortável que os crentes nem oram mais. Teve uma pessoa que eu estava conversando um dia, que eu conheci ela na época que ela estava passando uns apuros muito grandes. Mas essa pessoa começou a buscar Deus e ficou bem com Deus. E Deus foi tirando ela daquele sufoco. Aí, depois ela parou de buscar Deus. Aí eu falei: fulano de tal, você acha que Deus prefere você como você está? Ou como você estava passando aquela prova? Lembra da época tal? Você estava buscando a Deus firme, orando o tempo todo. Se pedisse você para orar, você estava explodindo com o desejo de orar. Ou Deus está mais satisfeito com você agora? Falei: o que é que você acha? Eu brinquei com ele. Eu falei: o que é que você acha da gente orar para você voltar ao que você estava passando naquela época? Para você orar igual você orava naquela época. Para você jejuar igual você jejuava naquela época. Disse: não, pastor, misericórdia. Eu digo: então vamos buscar a Deus sem precisar. Olha o versículo 10, quando Daniel fica sabendo. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, no seu quarto de cima, onde estavam abertas as janelas para o lado de Jerusalém, porque eles acreditavam, irmão, e tinha na verdade uma promessa, né? Salomão orou e disse: Senhor, quando alguém em qualquer lugar do mundo orar em direção a essa casa, o templo que foi consagrado, que o Senhor ouça a oração do céu, perdoe o pecado e sare essa pessoa. Escuta ela, Senhor. E aí ele virava para o lado de Jerusalém. Aí o texto diz: e 3 vezes no dia se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como antes também costumava fazer, era o costume dele. Daniel não mudou seu caráter por causa da perseguição. Aí o outro texto vai falar de José, e tem os textos na Bíblia aí. O texto vai falar de Paulo. Paulo diz assim, gente, e vamos terminar com esse texto de Paulo, Filipenses capítulo 4, versículos de 6 a 9. Vamos ler esse texto, e aí semana que vem a gente faz uma nova lição. Eu vou entregar essa lição para vocês, só para vocês terem guardado, mas a gente vai começar uma lição nova semana que vem. Filipenses, você pode ficar em pé? A gente lê esse texto, depois a gente ora. Filipenses 4, irmãos, lidando com gente, a gente começa a perceber quando a pessoa é alguém que gosta de dar desculpas. A própria pessoa fica insegura. Mas quando é alguém sincero, verdadeiro, ele não tem preocupação de conversar com ninguém. Porque ele é sincero. Ele sempre fala o que deve falar. Olha só, esse texto de Filipenses, capítulo 4, versos 6 em diante. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, se você apresentar tudo a Ele, o texto diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Verso 8. Quanto ao mais, irmãos,
tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, nisso pensai. Irmão, que a sua mente esteja cheia de coisas boas de Deus. Agora, olha o que esse homem diz, irmão. Eu não sei se você tem coragem de dizer isso. Olha o versículo 9. O que aprendestes e recebestes e ouviste de mim e em mim viste, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Meu Deus! Olha o caráter de Paulo. Apresente tudo na sua vida a Deus. Ele vai cuidar do seu coração. Pense só nas coisas que são agradáveis, são elogiáveis. Aí no finalzinho ele diz assim, tudo que vocês viram em mim, que vocês me viram fazer, façam. E o Deus de paz vai ser com vocês. Meu Deus! Que testemunho! Esse homem era tão íntegro e tinha um caráter de Deus, que ele diz assim, olha, como vocês viram o meu procedimento, façam também como eu. O que vocês viram, aprenderam de mim e viram na minha vida. Paulo diz assim, façam. E aí o Deus de paz vai ser com vocês. Então, irmão, que o seu caráter seja para inspirar outras pessoas. Que o seu caráter seja para levar pessoas a Jesus. Que o seu caráter seja tão forte que aquilo que os outros fazem de errado à sua volta não influencie você. Um dia o pastor Ivan estava numa festa e ele... Um aniversário, acho que de alguém, e aí um homem bebendo assim, já estava meio tomado. Sou Ivan, toma aí, Ivan, um pouco aí. Aí ele disse, não, obrigado, eu não bebo. Aí a pessoa disse assim, você acha que é pecado eu tomar uma? Você acha que é pecado? Ele disse, olha, você eu não sei, mas se eu tomar eu estou pecando, e é por isso que eu não tomo. Então, irmãos, nós não podemos nos deixar levar pela camaradagem, pelas risadas, pelo ambiente. Irmão, você tem que influenciar os outros a servir Jesus. Seu caráter deve ser semelhante ao de Jesus, para que outros que se relacionam com você não consigam te influenciar. O cara quer andar com você, quer ser teu amigo, seja bem-vindo. Agora, das duas, uma. Ou ele afasta você de Jesus, ou você traz ele para Jesus. O seu exemplo pode ser reprovado de começo, mas depois ele vai começar a olhar para você com respeito. E vai ser, rapaz, aquele homem, aquela mulher. Admiro, hein? Quando ele tiver um problema, qualquer dificuldade na vida, ele vai precisar de alguém para conversar e para pedir oração. Ele vai procurar quem? Ele vai procurar você. Por causa da admiração pelo seu caráter. Amém?